Essa aula de hoje é sobre professora de dança e as suas inseguranças. E se você é professora e deseja viver da dança, fica comigo até o final desse vídeo. Bora viver da dança! Olá, sou Gisele Ferlin e o objetivo desse canal é ensinar você, professora, a viver da dança retendo alunos com aulas mais lucrativas. E eu quero te fazer um convite, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, já deixa um like, já ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações e conteúdos novos aqui toda semana. Vamos lá à nossa aula de hoje. Hoje o nosso bate-papo é sobre professoras de dança e as suas inseguranças. Bom, as maiores inseguranças de professores de dança geralmente envolvem uma dúvida sobre a sua capacidade de transmitir o conhecimento de forma clara e confiante. Então, se você se encontra nesse lugar de insegurança, se você não se vê ainda seguro de transmitir o seu conteúdo, de aplicar o seu conteúdo dentro de sala de aula, você ainda acha que a sua forma de falar, de transmitir esse conteúdo não está claro, isso significa que você ainda não está pronta para transmitir esse conhecimento. Porque insegurança, ela vem através do medo. O medo gera insegurança, a insegurança gera um medo. Então, o que nós precisamos como professores, quando estamos nesse lugar, nós precisamos nos observar. Primeiro se observa se esse conhecimento que você quer passar, você realmente já sabe com clareza, porque antes de transmitir qualquer conhecimento, nós precisamos estudar esse conhecimento. O conhecimento ele precisa estar muito bem enraizado em nós, para que na hora que a gente for transmitir o conhecimento, o aluno possa ter uma segurança em receber. Porque quando você transmite um conhecimento, o aluno vai ter dúvidas. E as dúvidas vão gerar perguntas. Se você acha que ainda esse conhecimento não está claro para você, você não está transmitindo com clareza, você não está se sentindo confiante, o ideal não é falar, não é transmitir, não é passar o conhecimento. Primeiro você precisa realmente estar muito confiante. Então, para estar confiante, eu preciso estudar mais para que eu possa cada vez mais ter confiança em passar. Porque quando o aluno tem dúvidas, o que vai acontecer? Ele vai te perguntar e de repente você pode até saber responder, mas a sua insegurança ainda vai te permitir transmitir esse conhecimento não tão claro para ele. E também tem algo muito interessante dentro dessa insegurança. Essa insegurança, ela pode estar ligada à sua falta de percepção de si mesmo. É muito importante que você se observe, que você preste atenção em si. Por quê? Porque essa insegurança, ela normalmente ela está ligada a como você se vê, a sua autoimagem. Então isso passa para os alunos e você também sente quando você está ali naquele momento, e eu tenho que aplicar um conteúdo e esse conteúdo ainda não está tão claro, eu não me sinto clara ainda em passar esse conteúdo, eu tenho essas sensações de que não está claro para mim, e não vai ser claro para o seu aluno. Então isso tem a ver muito com a forma que você se vê dentro de sala de aula como uma professora. Então observa você, e se você se sente ainda insegura, isso quer dizer que realmente você não está pronta para ensinar esse conteúdo, tá? Porque quando a gente ensina, a gente já domina. Quando a gente ensina confiante, tem o domínio daquilo. Eu me sinto confiante em fazer aquilo. Então vai ser natural. Eu vou falar, eu vou explicar, eu vou ser clara, o conteúdo ele vai estar organizado para mim
Porque quando a gente está confiante em passar um conhecimento, aquele conhecimento já está muito bem organizado. Eu sei exatamente quais podem ser as dúvidas dos meus alunos dentro daquele conhecimento. Então eu vou estar com uma clareza até maior para responder as dúvidas, né, do meu aluno. Então é muito importante que você esteja confiante. E se você não está, é porque você ainda não está pronta para passar esse conhecimento. Então você precisa se observar e sentir: esse conteúdo que eu vou passar, eu estou dominando, né? Técnica, a gente está falando de dança, né? Você domina o que você quer ensinar? Você domina o que você vai falar? Você domina ensinar aquele movimento ou explicar aquele movimento? É muito importante você estar pronta para ensinar, tá? Então essa é uma das maiores inseguranças, né, de uma professora de dança. Isso acontece muito e aqui a gente vai falar de 3. E essa é uma das, né, inseguranças que acontece muito dentro de sala de aula. Nós falamos da primeira insegurança e agora nós vamos falar da segunda insegurança. E a segunda insegurança está relacionada à sua energia e postura dentro de sala de aula. Então, vamos lá. Isso aqui é algo muito importante, eu quero que você preste muita atenção. A sua energia dentro de sala de aula, e eu posso chamar de uma temperatura. Você, professora, tem uma temperatura e você precisa ter uma temperatura específica. Eu, durante esse tempo todo que eu dou aula, né? Eu dou aula desde os meus 16 anos. Então, eu construí um padrão, né, de aula para que as minhas aulas fossem sempre com qualidade e não perdesse essa energia. E eu vim observando essa energia dentro de sala de aula e é verdade. Por quê? A sua energia precisa estar pelo menos a 80%. Aí você pode falar: meu Deus, Gisele, eu tenho que estar sempre bem para dar aula. E eu posso te dizer que sim. Você precisa de uma energia de pelo menos 80% todos os dias. Porque o aluno também tem a sua temperatura. Ele também chega dentro de sala de aula com uma temperatura. E se a temperatura, vamos dizer que essa temperatura do aluno está 40%, aquele céu, a vida, ele hoje não está afim de fazer nada, ele está afim de ficar sentado em sala de aula e bater papo. Porque às vezes a gente tem esses alunos, né, dentro da dança. E se essa temperatura dele estar baixa, e você também não está com uma temperatura a 80, você não está com essa temperatura boa para dar aula, você está no mesmo nível que ele, o que vai acontecer nessa aula? Essa aula não vai ter uma energia legal, eles não vão se conectar, porque o aluno, quando chega, a dança é para mudar o humor das pessoas. A dança, quando ela vem fazer, ela tem que entrar dentro de sala de aula com uma energia e sair com outra. E a outra boa, né? É uma energia que o aluno fala assim: ainda bem que eu vim para aula hoje. Nossa, não estava legal, fui para a aula de dança, mudou totalmente. Hoje eu saio daqui hoje mais feliz, eu tô bem, tô melhor. Às vezes estava com dor, sai sem dor, sabe? E essa energia, quem comanda somos nós, professores, dentro de sala de aula. Então, por isso que eu estou falando que você precisa ter essa energia de 80%, porque quando você depara com um aluno que tem 40%, e se você não tiver com essa energia lá em cima, você vai igualar ao seu aluno. E essa aula ela vai se arrastar, essa aula vai parecer que nunca vai acabar. O aluno não flui, você também não flui, e a aula não é uma aula envolvente, não é uma aula boa, não vai ser uma aula prazerosa. Então, essa insegurança dentro da energia que você tem dentro de sala de aula, observa isso, isso é muito importante. Isso vai manter as suas aulas, o seu padrão de aulas. Você vai ser conhecida como uma professora que aplica uma aula que tem uma grande energia, que é boa, que chega no ambiente e que o ambiente é modificado. Então, não pode ter essa temperatura muito baixa, tem que ser 80.
Porque também tem um outro lado interessante. Quando a turma tem uma temperatura alta, porque a gente tem vários tipos de turmas, né? Se você dá mais aulas em outras turmas, em outros níveis também, você tem vários tipos de temperaturas e energias dentro de sala de aula. Cada aluno tem a sua temperatura, tem a sua energia. Então, se você está com 40 e o aluno também está com 40, e como eu já falei, isso vai descer a qualidade das suas aulas. Agora, se você está 80 e aquela turma vem com uma energia, com uma temperatura de 70% ou igual a você, com uma energia alta, o que vai acontecer? Essa aula vai subir para 100, essa aula vai ser maravilhosa, essa aula vai ser excelente, essa aula vai subir o termômetro, né, da sua aula. Então a sua energia interfere na qualidade do seu ensino. Como você aplica a aula e como está a sua energia vai influenciar a qualidade daquela aula e como você transmite a aula, que também tem a ver com a outra insegurança. Então, quando você está com uma temperatura alta, com uma energia alta, provavelmente você está mais confiante. Então, a sua aula ela vai ser lá em cima. E o que acontece também aqui é a postura. A sua postura interfere nos seus movimentos. Então, quando você está com uma energia alta para aplicar aquela aula, você está com uma postura boa para passar aquela aula, para passar aquela técnica. E eu aqui quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo, né, dentro de sala de aula. Bom, quando eu estou... Aí você pode também perguntar, mas Gisele, você nunca dá aula assim, a menos de 80% lá em cima? Eu posso te falar que esse tempo todo que eu dou aula, não. Porque eu controlo isso. Por mais que aconteça coisas fora, né, da sala de aula, na minha vida pessoal, eu não posso passar isso, porque isso influencia. Eu sei que isso influencia dentro de sala de aula, né? Então, o que eu tenho, essa história que eu vou te contar é muito interessante, porque quando eu dou aula e eu venho de uma semana de palestras, de uma semana intensa com workshop, com uma agenda muito alta nos finais de semana, e a aula durante aqui a semana ela é bem desgastante, ela é mais intensa, quando eu vou aplicar uma aula que eu estou me sentindo com essa energia um pouco mais baixa, né, lá para os 40, que eu estou cansada, né, daquela semana, e eu tenho que aplicar essa aula bem, esse conteúdo ele tem que ser passado no nível que eu costumo dar aulas todos os dias, eu normalmente subo a minha aula fica mais difícil, a minha aula fica mais puxada, né, a minha aula fica mais firme, a minha aula tem menos intervalos assim para beber água, é mais rápidas, vai e volta. Por quê? Porque eu sei que eu estou cansada, né? Estou mais cansada. Então, se eu descer nesse meu cansaço, os meus alunos vão sentir. Porque a minha aula ela tem um nível e um padrão de energia já sempre. Então é algo que eu sempre faço, né? Sempre eu faço assim. Eu aprendi, né, comigo mesmo, né, quando eu tô mais cansada de dar uma aula mais puxada, justamente para eu não sentar, para eu não demonstrar o cansaço, porque o aluno, a gente tem que entender que esse aluno, ele vem para a escola de dança, para dentro de sala de aula, querendo sair daqui melhor do que ele chegou. E nós, professores, nós temos esse desafio. Entregar um resultado para o seu aluno. Entregar uma aula prazerosa para ele. É função nossa. Então, se você não entender que a sua energia interfere na sua qualidade do seu ensino, você vai ter aulas que vai ser boa, vai ter aulas que vai ser mais ou menos, vai ter aulas que vai ser top, e você não pode ter essa oscilação, vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Professora de dança tem que manter o nível de energia, tá bom? Então essa é a nossa segunda insegurança, mantém o nível de energia, tá? Para você poder nivelar a sua qualidade de aula. E essa qualidade de aula
que é o que nós falamos aqui no canal. Essa qualidade de aula que vai te dar retenção de alunos, essa qualidade de aula que vai fazer você poder cobrar mais pelas suas aulas. Então, mantém essa energia lá em cima, tá? Não deixe ela cair. Encontre o seu padrão de energia e mantenha ele. Tenho certeza que as suas aulas vão ser sempre prazerosas. O aluno sempre vai chegar, vai gostar, vai sair satisfeito para querer voltar na próxima aula, tá bom? Então essa é a nossa segunda insegurança. E a terceira insegurança, ela está ligada ao material didático, tá? Ela está ligada ao seu material didático, ao questionamento que você tem se esse material didático ele está atualizado, se ele está envolvente, né? Esse modelo, né, que eu falo aqui muito de ensino, ser criativo, ser personalizado, a importância de você ter um material didático já planejado, já organizado, e toda semana você olhar aquela aula que você vai dar, aplicar aquela técnica e você ver se aquele conteúdo ele está correto para o nível que você está querendo aplicar de alunos. Então, essa insegurança, ela é muito grande mesmo, tá? E você precisa se autoavaliar. É uma autoavaliação também, que eu já falei no outro vídeo, como você vê suas aulas. É importante você avaliar se o material que você está disponibilizando para a sua turma está no nível que você tem de alunos. Isso é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. O que eu quero aplicar está no nível da minha turma? Por exemplo, a sua turma é iniciante, você quer aplicar um conteúdo já de intermediário, não vai dar certo, né? Ela não está correta. O material didático que você precisa separar, ela tem que ser para o nível de turma que você tem. Então, se você tem um nível de turma intermediário, você vai separar o material didático para essa turma. Se é avançado, para essa turma. Mas você pode dizer, Gisele, mas isso eu sei. Eu também sabia, mas eu não sabia como fazer. Eu sabia que eu precisava de um material didático específico para cada nível de turma, mas eu não sabia fazer. Então a gente precisa entender que nós sabemos o que precisamos fazer, mas muitas das vezes negligenciamos isso. E quando você não tem o material didático que esteja atualizado também, né? Hoje, quando nós damos aula, não sei quanto tempo você já dá aula, né? Aqui eu já dou aula há anos, eu dou aula desde os meus 16 anos, então eu tenho muito tempo que eu estou dentro de sala de aula. E aquele aluno lá de trás, né, aquele tempo que a gente dava aula, hoje não é a mesma coisa. A mudança, né, dessas personalidades que vão chegando para a gente, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, são diferentes lá de trás. Então, meu conteúdo, ele sempre precisa estar atualizado para o nosso tempo hoje. E isso é muito difícil, às vezes, a professora, né, de dança entender. Você não vai conseguir aplicar a mesma aula de 10 anos atrás hoje. Você não vai conseguir aplicar de um ano atrás hoje, porque as coisas vão se modificando muito rápido. E nós precisamos estar sempre atualizadas. Precisamos estudar mais, precisamos buscar conhecimento sempre, para entender o que colocar, o que tirar, o que não funciona mais, o que funciona, como é aquela didática, né, que eu posso ensinar ao meu aluno. Porque às vezes você ensinava de um jeito e hoje você precisa falar de outro jeito. A mesma forma, a técnica não vai mudar da sua modalidade. Você vai precisar ensinar a mesma coisa, né, em níveis diferentes. Só que a forma que você ensina, que é a qualidade do seu ensino, é a qualidade se tornando melhor, porque você tem a mesma técnica para aplicar, mas você precisa de um material um pouco mais criativo para ensinar, porque não é mais igual era antigamente. Então, essa insegurança do material didático,
ela é muito grande, porque às vezes você tem muito conhecimento, você sabe muito, você já fez às vezes vários cursos, mas você não sabe pegar o que você tem e colocar dentro das suas aulas. E a maioria tem dificuldade de pegar o conhecimento que tem, pegar todo o material que você tem didático e ver o que mais se aplica, o que eu posso colocar, aqui eu posso modificar. E a gente quer, a maioria, né? A gente quer ficar na zona de conforto. Só que dar aula não é ficar na zona de conforto. Nós, professores, precisamos estar dando a aula cada vez mais com confiança, e quando você tem confiança, você sabe que você tem um bom material. Quando você não tem um bom material didático, você não vai ter segurança, você vai ser inseguro. E todas essas três inseguranças, elas estão interligadas, elas vão te dar um resultado. E qual é o resultado que você quer? O resultado que você quer é retenção de alunos. O resultado que você quer é poder cobrar mais pelas suas aulas, ter aulas mais lucrativas. E aí eu pergunto, como isso acontece? Isso só vai acontecer se você parar para analisar essas suas inseguranças. E hoje a gente só está falando dessas três, tem outras. Então, se você não prestar atenção nesse material, se você não souber, né, falar para você mesmo se esse material ele realmente está atualizado, você tem que dar uma pausa aí, separar um tempo para olhar o que você está aplicando. Dentro da sua modalidade, o que você está aplicando é isso que você precisa aplicar? É isso que eu preciso aplicar. Mas existe uma forma melhor para aplicar. E sempre essa forma melhor para aplicar uma técnica, é aí que eu tenho que começar a trabalhar. É aí que eu me torno uma professora com mais segurança, eu me torno um profissional, né? Uma profissional melhor, porque eu estou sempre avaliando o meu trabalho. Então, essa insegurança do material didático, ela também é uma das inseguranças mais votadas, vamos dizer assim, né? Que eu separei essas três que são as mais importantes, eu posso dizer aqui para trazer para vocês. Então, observe isso, tá? Olha a primeira insegurança, vê o que você precisa melhorar. Preste atenção na sua energia da sua aula e preste atenção nesse conteúdo. Se você está se sentindo assim, que esse seu material ele ainda não está atualizado, que ele não está envolvente, as suas aulas não estão boas, tem alguma coisa aí que precisa ser modificada. E você vai descobrir se você começar a se auto-observar e se auto-analisar. Então essa é a nossa aula de hoje e eu quero deixar uma mensagem para você refletir. Imagine que a insegurança da professora de dança é como uma nuvem passageira. Ela pode parecer muito grande e ameaçadora, mas é apenas uma nuvem temporária. Com o tempo, o sol das experiências, do conhecimento, da prática começam a brilhar, dissipando essas nuvens e deixando o céu claro e cheio de possibilidades. Então não desista, persevere, continue, aprenda, faça das suas aulas sempre as melhores aulas. Aumente a sua energia e tenha sempre segurança, porque eu tenho certeza que você vai se tornar uma excelente profissional. Até a próxima aula!